Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. E é um estudo que é tão interessante que eu tenho certeza que você que está conosco, está acompanhando desde a introdução, ou até mesmo depois, se você chegou agora, chegou nos últimos meses, você está vendo a riqueza desta obra. E como é importante nós nos debruçarmos, aprendermos sobre o Livro dos Espíritos. Isso nos enriquece, faz com que nós tenhamos um entendimento maior sobre todas essas questões espirituais e que também nos atingem, porque apesar de estarmos encarnados, existe essa integração entre matéria, espírito, plano espiritual e plano material. Hoje é um dia especial, porque por várias razões. Daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre isso. Mas hoje nós entraríamos num tema diferente, numa outra etapa do Livro dos Espíritos. Então é muito bacana que você pegue seu livro, seu caderno, faça suas anotações. Como eu disse, vamos entrar numa outra parte do Livro dos Espíritos que eu tenho certeza que você vai gostar. Para quem não me conhece, eu sou Solange Sauan Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos amigos! Como a Solange falou, é um dia muito especial porque nós temos, iniciando hoje, uma nova etapa, aquilo que Kardec qualificou na edição do Livro dos Espíritos como o livro terceiro, que eu prefiro chamar de terceira parte, para não confundir a cabeça das pessoas, que às vezes ficam um livro dos Espíritos, mas o livro terceiro do Livro dos Espíritos, as pessoas leigas às vezes têm dificuldade. Porém, aqui começa a parte importante do ponto de vista moral, que Kardec depois vai amplificar no Evangelho segundo o Espiritismo. E estas 4 partes do Livro dos Espíritos serão modificadas ou serão melhoradas, serão aprofundadas em 4 obras básicas que Kardec vai produzir depois. Então, a primeira parte, que os primeiros 4 capítulos, estão ligados a questão da parte inicial, da gênese, da formação das coisas, que ele vai desenvolver na obra A Gênese, de Allan Kardec. Você vai encontrar a última obra que Kardec produziu, espelhando os princípios que estão na primeira parte do Livro dos Espíritos. A segunda parte do Livro dos Espíritos, ou o livro 2, começa com o mundo espírita, ou dos espíritos. Esta segunda parte, que nós terminamos no programa anterior, ela é desdobrada por Kardec no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns vai explicar muitas outras coisas que nesta obra inicial Kardec não tinha espaço. Depois vem a terceira parte, que nós começamos hoje, que é desdobrada por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, as leis morais. E por último, nós vamos ter a 4ª parte do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações. Nós vamos encontrar a justiça divina, aquilo que vai possibilitar penas e gozos presentes, penas e gozos futuros, que Kardec vai amplificar no livro O Céu e o Inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. Hoje, então, começaremos uma parte do Livro dos Espíritos que está vinculada às leis morais, e estas leis morais vão estar bastante amplificadas com clareza, com mais profundidade na obra O Evangelho. E então, Solange, você tinha dito que era um dia de alegrias especiais, diferentes apenas, não só por causa do livro que nós vamos, a parte que vamos começar, mas por que você disse isso, Solange? Então, hoje é dia 3 de outubro, e dia 3 de outubro, como todos nós sabemos no Espiritismo, na doutrina espírita, é o dia de aniversário de Kardec. Então, um dia especial, um dia em que nós comemoramos a vinda desse ser, essa pessoa que nos trouxe toda essa possibilidade de conhecermos essas obras, que desenvolveu toda a doutrina espírita através das suas pesquisas, dos seus estudos, e graças a ele nós temos todas essas obras às quais o André se referiu agora há pouco. Agora, desculpa te interromper, eu recomendo a você que nos assiste que vá no nosso programa Alegria de Viver, que eu e Solange fazemos, falando sobre livros que estamos lendo. Um dos livros que nós já lemos, de Humberto de Campos, se chama Cartas e Crônicas. Já terminamos este livro. Este livro, Cartas e Crônicas, tem um capítulo que se chama Kardec e Napoleão. Leia este capítulo ou assista o nosso programa Alegria de Viver, porque você vai ver
qual é a estirpe espiritual de Allan Kardec, que é justamente marcada nessa mensagem de Humberto de Campos, a preparação da vinda de Kardec. Ele vai renascer em 1804, ele vai renascer no mundo. Então, ele está sendo preparado e trazem todos os sábios, os espíritos elevados, para acompanhar esse momento de preparação da vinda de Kardec. Então, 3 de outubro é que ela acontece, nós estamos comemorando hoje também, muito humildemente, muito modestamente, aquilo que o esforço deste espírito tão elevado pôde nos legar nesta obra magnífica que é o Livro dos Espíritos, e com a continuação nesta terceira parte no Evangelho segundo o Espiritismo, não é, Solange? E eu acho que é legal também, se você não sabe quem é Kardec, nunca leu nada sobre ele, tem biografias a respeito da sua vida, porque a gente pode achar que ele publicou algumas obras, tal, mas nessas biografias, você vai ver as dificuldades que ele enfrentou, todo o processo, né, de como ele desenvolveu a doutrina dos espíritos. Então, é uma história muito bonita, a história de Kardec, da vida dele, quando ele esteve na França, reencarnado na França, e ele, como pesquisador, ele pôde fazer a pesquisa dos fenômenos mediúnicos que estavam acontecendo nos salões de Paris e em outros locais também. Então, pode falar. Ele mesmo conta essa parte naquele livro que foi publicado depois da sua morte, chamado Obras Póstumas. A segunda parte desse livro, Obras Póstumas, traz o relato feito pelo próprio Kardec de como ele chegou ao estudo disso. Lembrando que Kardec não inventou nada, ele apenas codificou, ele colocou em código o código linguístico, o código da escrita, aquilo que os espíritos estavam orientando e aquilo que se pôde extrair de conclusão. Além disto, nós temos histórias muito interessantes, por exemplo, o livro dos Espíritos, do professor Canuto de Abreu, uma história, uma lenda, uma coisa assim, história legendária, uma coisa assim, do professor Canuto de Abreu, agora me foge o nome exato. É também uma obra bastante interessante, porque Canuto de Abreu foi o pesquisador que foi a Paris nos idos da década de 20, ou pouco mais, para obter os dados, os documentos que ficaram ainda, que não foram destruídos pelos nazistas, sobre a doutrina espírita. E ele guarda muito disso até hoje, está ainda em um acervo que agora está sendo estudado, está sendo revelado aos poucos. Então, a tradição histórica e lendária do Livro dos Espíritos, esse é o título, do professor Canuto de Abreu, a sua tradição histórica e lendária. Então, vá atrás disso. Hoje há muitos livros que contam a história de Kardec, cada um com uma ênfase em uma área ou outra, mas é muito interessante que nós aprendamos como o mundo espiritual se coordenou para que nós tivéssemos hoje o assunto. Hoje nós estamos falando disto porque o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que era o nome de batismo, ele veio à Terra com um projeto espiritual superior e ele está dando frutos até agora. Então vamos acompanhar toda essa epopeia e é muito útil, como a Solange falou, a gente se informar. Vamos lá? É isso aí. Então vamos entrar no livro terceiro ou na parte terceira desta obra, o Livro dos Espíritos. Como o André disse, existem 4 partes, 4 livros e hoje entraremos na parte terceira, falando sobre as leis morais. Vamos para o nosso primeiro slide. Como sempre, nós temos imagens que simbolizam o tema. E aí a Solange vai nos explicando. Aqui nós já podemos ver, então, essa menção à criação, a Deus, né? Como essa luz divina que banha todos nós e que através dessa luz nos entrega os conhecimentos, nos entrega as suas leis, já que tudo provém do Criador, né? Nós somos obras do Criador, os planetas, todo o universo, somos obras do Criador. Então existem essas leis que regem todas essas questões, todas esses planetas,
E todos nós. Nós vemos aí na imagem central o foco originário de todas as coisas. Essa luz que banha toda a criação e que envolve as pessoas, as plantas, as situações de vida. Você vê esse fulgurar imenso. Do lado esquerdo, acima, é quase uma representação de Michelangelo da Capela Sistina, considerando o dedo de Adão e, na verdade, Deus como aquela luz que toca a mão que se estende, a superioridade e a ligação do filho com o pai e as suas referências éticas. Do lado esquerdo à direita, embaixo, ou do lado direito, melhor, embaixo, vocês vão encontrar a referência simbólica das tábuas que Moisés recebe com a lei divina no alto do Monte Sinai, simbolizados nessa imagem da pedra talhada com os 10 mandamentos, que Jesus vem confirmar lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. E depois nas duas imagens cósmicas, aí à esquerda e à direita, vocês têm essa referência de que todo o universo está regido por leis que cobrem todas as coisas, do nascimento das estrelas ao nascimento da vida, em toda parte. Então, com isso, nós estamos inaugurando o terceiro livro, As Leis Morais, com o capítulo 1, que tem como título A Lei Divina ou Natural. Então, este trecho deste capítulo 1 vai nos levar da pergunta 614 até a pergunta 647. Nós vamos então dar sequência já ao slide que vem a seguir, o slide 2, com a primeira pergunta 614. Que se deve entender por lei natural? Lei, todo mundo já sabe, a lei da justiça, a lei de trânsito, a lei tributária, a lei trabalhista. Porém, Kardec quer saber, lei natural, porque essas leis que nós citamos aqui não são da natureza, elas são criadas pelas pessoas, pela inteligência humana. Mas e a chamada lei natural? O que é isto? O que se deve entender por lei natural? Kardec pergunta e os espíritos vão responder já no slide 3, vamos lá. A lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz senão quando se afasta dela. É uma baliza luminosa, não é? É uma força que indica o caminho. É única e verdadeira para a felicidade das pessoas. Sabendo o que fazer ou o que evitar, garante-se a felicidade possível para aqueles que a cumprem, mas também se garante a dor, a decepção, a frustração para aqueles que fogem dela. Essa é a resposta dos espíritos sobre o que se deve entender por lei natural. Lei natural não é só a lei da natureza, essas leis que regem as estruturas físicas, a germinação, a fecundação das flores, a formação de frutos, são leis que regem tudo isto. Porém, são também leis da química, da física, que falam dos elementos, das substâncias. Porém, Kardec obtém, quando pergunta o que se deve entender por lei natural, um conceito muito mais amplo, que não fica apenas nas questões da natureza, mas vai além, vai tocar os objetivos da criação com vistas à evolução em busca da felicidade, para que as criaturas saibam por onde andar e não tenham que ficar patinando ou ficar paradas, perdendo tempo em sofrimentos e em lágrimas. Então a gente vê como o mundo espiritual está nos revelando uma preocupação muito mais ampla ao tratar da lei natural com esta abrangência, não é, Solange? Exato, lembrando que ela tem esse nome, lei natural ou divina. A gente pode utilizar os dois termos, mas que é essa lei que engloba tudo, tanto as questões da natureza, quanto as questões ligadas à nossa evolução moral, ao nosso desenvolvimento. Isso nós vamos ver agora, no desenrolar desses trechos. Isso mesmo. Vamos então para a próxima pergunta? Vamos lá? A lei de Deus é eterna? Ela dura. Nós sabemos que os códigos humanos, que as leis sofrem reformas, que os homens fazem uma coisa e depois de algum tempo essas coisas têm que ser renovadas. Agora, pense bem.
nunca houve na história que nós conhecemos, nessa civilização, um dia em que o sol não nasceu. Nossa, no dia 2435 antes de Cristo, nesse ano, no mês de abril, o sol não apareceu. Ficou a terra toda no escuro. Não existe nenhum relato de que uma lei da natureza não tenha se cumprido. Ou uma outra mais estranha. Solange, choveu para cima. Olha que coisa estranha. A chuva, em vez de cair na terra, ela foi lá para o alto. Você nunca ouviu isto. Você nunca teve nenhuma informação de que a terra não estivesse girando dentro dos seus eixos, seja em volta dela mesma, seja em volta do sol. Então, todas estas leis nos fazem pensar que elas são muito duradouras. Elas passam e passam gerações e gerações e gerações e gerações, e elas são não modificáveis, a não ser quando exista talvez algum outro fator exterior, mas ainda assim dentro das leis do universo. Por isso Kardec pergunta, a lei divina, ela dura sempre? Ela é eterna? Vamos ver então o que os espíritos respondem. Vamos lá. Ela é eterna e imutável, quanto o próprio Deus. Ora, considerando que Deus tem, nós já vimos isso lá no começo, lá no primeiro capítulo 1 do Livro dos Espíritos, os atributos da divindade, nós já vimos isto. Quais são os atributos de Deus? O capítulo 1 do Livro dos Espíritos vai nos passar essas informações. Deus é eterno, é imutável. Deus é imutável. Ele é imaterial. Ele é único. Ele é todo-poderoso. Soberanamente justo e bom. Quando você entende esses atributos, você não tem dúvida de que tudo que Deus cria com essas características de imutabilidade, de eternidade, porque são consequências dessa inteligência soberana. Já pensou que se Deus fizesse alguma coisa e depois de alguns milênios ele fala assim, gente, eu estou pensando melhor aqui, acho que não vai dar muito certo, vamos apagar esse negócio e fazer outra coisa. Vamos mudar tudo. Isso teria uma instabilidade muito grande e todos poderíamos questionar essa onisciência, esse saber completo de todas as coisas. É a mesma coisa que você estar sob os cuidados de um professor que é tido como o bam daquela matéria. Ele te ensina coisas, você anota tudo, você lê os livros, você acompanha tudo que esse professor está te falando. E depois de um tempo, você admira tanto o professor, ele chega, gente, desculpa, eu queria falar com vocês que eu acho que uma das coisas que eu disse para vocês não está correta. Vamos fazer diferente. Ué, mas se esse homem que sabe que vai dar aula para mim, depois de ter dado tudo, de ter explicado tudo, ele vem aqui e fala que tem uma coisa que ele explicou que é errado, esse cara não sabe. Por que ele não estudou antes então para vir me ensinar? Você não fará isso? Você não pensará assim? E a partir daí, as coisas que ele estiver dizendo para você, você vai acreditar cegamente como antes? E se ele agora errou também, que nem ele errou da outra vez? Essa é a onisciência divina, não pode haver isto. E a resposta dos Espíritos, que você vai ver novamente na tela, vai dizer exatamente isso. Ela é a lei divina, eterna e imutável, quanto o próprio Deus. Tudo o que ele faz tem essas características, Solange. É isso mesmo, a gente sabe que desde a criação, quando ele cria todas as coisas materiais, quando ele cria os planetas, o universo, nós já sabemos que tudo isso já está submetido a essas leis naturais, toda essa questão que envolve a natureza, toda essa criação. Existem leis que governam tudo isso. Isso vem desde há muito tempo, então ela é uma lei considerada eterna e imutável, desde o momento em que Deus existe. Mas Kardec continua perguntando, mesmo, e nós lá. vamos então agora ao próximo slide. Pergunta 616. Deus prescreveu aos homens em uma época o que lhe proibiu em outra?
Será que isso já aconteceu? Será que Deus alguma vez passou uma determinada lei? E como disse o André, depois ele resolveu passar borracha, mudar tudo? Não é mais assim, vamos fazer diferente? Ou ele proibiu, modificou em outra época aquilo que que tinha sido colocado lá atrás? É uma pergunta bastante coerente com o desenvolvimento do questionamento de Kardec. Se Deus é eterno e as leis são eternas, por acaso, porque veja só, por que Kardec pergunta isso? Vamos nos lembrar das Escrituras. Nas Escrituras, no Velho Testamento, nós encontramos determinadas referências a um Deus justiceiro, um Deus tirânico, um comportamento que é olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, tudo escrito lá como vontade de Deus. Aí passam-se os séculos ou os milênios, vem Jesus e diz que Deus é amor, que se alguém te ferir, você deve perdoar, você precisa amar o inimigo, se alguém te bater na face, você deve oferecer a outra face, ao invés de se vingar. Isso é o oposto. É o oposto do Velho Testamento. Então, com base nessas contradições, que não são apenas nesse aspecto, tem vários outros, Kardec pergunta, por acaso, Deus poderia ter dito uma coisa numa época e depois ter mudado, ter feito o oposto numa outra época? Será que isso pode ter acontecido? Uma lei divina que valeu e depois uma outra lei divina que desfez o que a outra tinha feito? Será que pode? Vamos ver a resposta? Deus não pode se enganar. Os homens é que são obrigados a mudar suas leis, porque são imperfeitas. As leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral está fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. Ou seja, se você observa que em determinado caminho religioso, uma coisa era de um jeito e depois tornou-se diferente, aquilo que era de um jeito não era lei divina. Tanto é que o ser mais elevado que veio à Terra, como Jesus, a transformou ou mudou o entendimento para colocá-lo dentro do padrão. Portanto, por mais respeitável que possam ser as lições do Velho Testamento, elas representam a epopeia de um povo que lutou para ter o seu lugar de crença, para exercer a sua ligação com Abraão e os deuses superiores que guiavam a tradição hebreia. Toda esta estrutura é um legado histórico, é um legado de depoimentos, de testemunhos, mas ainda não é a lei de Deus. Porque sabe o que acontece? No Velho Testamento, inclusive, você vai encontrar coisas de arrepiar cabelo, de tão cruéis. Procure na internet, faça uma pesquisa, escreva no buscador que você deseja consultar, escreva a expressão atrocidades bíblicas. Alguém fez um cotejo, uma reunião de todos os capítulos, livros, versículos, onde atrocidades bíblicas estão atestando um comportamento extremamente inadequado à lei de amor que Jesus vem ensinar depois. Essas atrocidades bíblicas não podem ser vontade de Deus, porque Deus não se equivoca. Deus não manda matar primeiro para depois mandar curar a doença que matou. E isso, você vai se surpreender com a quantidade de atrocidades que estão escritas na tradição religiosa. Por esse motivo que nós estamos falando, e os espíritos também estão dizendo, que a lei humana ela é passível de ser modificada, mas a lei divina não. Ela não é equivocada. A lei de Deus é perene, ela é eterna. E se porventura aquele ser tão elevado como Jesus de Nazaré vem colocar as coisas na sua estrada correta, é porque os homens fizeram interpretações ou disseram que eram divinas
leis que eles inventaram no seu sistema teológico de crenças, não Deus. E você vai encontrar esse entendimento muito claro se pesquisar na internet e começar a ler o rol das atrocidades bíblicas postas lá, como se fossem de Deus, ordens divinas. Mas não são, porque Deus não se contradiz. Deus não pode consertar uma coisa fazendo outra coisa oposta à que ele já tinha feito. Não é mesmo? Deus não diria, primeiro, você tem que se vingar, para depois você dizer a você, não, você tem que perdoar o próximo. Não poderia haver um conflito dessa natureza. Mas se ele está existindo, é porque a conduta menos humana, menos elevada, menos nobre, não é de Deus. É interpretação ou é invenção da mente humana para aquela época. Não estamos dizendo que foi uma coisa feita por maldade, não estamos dizendo que não tivesse uma base boa, de boas intenções, mas ainda assim é uma construção humana, não divina. Ok? Exatamente. Vamos lembrar que na época do Velho Testamento, é lógico, existia toda uma sociedade que precisava ser regulamentada, regrada. E muitas vezes eles colocavam essas regras como sendo regras divinas e na verdade eram regras humanas. E é bom a gente sempre observar isso, porque se ocorrer uma mudança nessas regras, a gente já sabe que, já que as leis divinas são eternas e imutáveis, essas regras especificamente não são as regras de Deus. São regras que realmente vieram apenas para reger a sociedade nos seus desregramentos, nas suas condutas, num determinado período do tempo. E elas eram atribuídas a Deus, porque na sociedade hebraica, muito teológica, que era baseada justamente na força divina, era a palavra de Deus que impunha comportamentos. Então, quando encontramos os 5 livros que Moisés escreveu, esses 5 livros são livros que dizem das rotinas de cada dia, de como proceder, de como fazer as coisas funcionarem. Ele tem que atribuir isso a Deus. Foi Deus que mandou eu escrever, que me inspirou a escrever, porque essa é uma vontade divina. Mas, na verdade, nós vamos ver que não tinha muita coisa divina nisto. Mas era, como a Solange falou, um processo de disciplinar a mente daquela comunidade para princípios que possam ser menos deletérios na convivência num estado teológico como era o estado hebraico, não é? Agora, nós vamos continuar vendo a pergunta que segue. Vamos lá? Que objetivos abrangem as leis divinas? Referem-se elas a outra coisa além da conduta moral? Ah, Deus fica fazendo essas leizinhas dele só para você. Perdoa o próximo, ajuda o pobre, tenha paciência, seja amoroso, seja um bom menino. Basicamente, Kardec quer saber, tem lei de Deus para outra coisa? Essa lei divina ou lei natural só se volta para as questões morais do comportamento, da conduta, de ser honesto, de ser íntegro, de não ferir o próximo, de não tomar o que é... Porque os 10 mandamentos representam comportamentos que devem ser evitados. São 18 nãos nos 10 mandamentos. Não faça isso, não faça aquilo, não deixe de fazer tal coisa, não se comporte desse modo. São 18 nãos. Ou seja, é um processo de restringir o que o indivíduo pode fazer, moralmente falando, com objetivos de elevá-lo em termos vibratórios. Porém, Kardec quer saber, além desses âmbitos morais, existe lei divina em outra área? Existem outras leis que podem ser consideradas leis naturais ou leis divinas? Vamos ver o que eles respondem. Todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda as da alma e as pratica. Olha que interessante. Todas as leis que existem na natureza são leis divinas. A atração dos átomos, as leis que fecundam as plantas através da união de gametas masculino e femininos, produzindo frutos, as estruturas de funcionamento cósmico,
o rotacionar da Terra ao redor do seu eixo, a translação em redor do Sol, todas estas são leis divinas. O que fazem os grandes estudiosos, os sábios? Johannes Kepler descobre relações. Ele então faz as leis de Kepler 1, 2, 3, mas ele identifica, ao analisar, ele como que decodifica o funcionamento que já existe. Então, nós vamos ver que ele não inventa uma lei, ele descobre um princípio, ele descobre uma correlação. E esta descoberta, ela é justamente uma forma de se perceber que também fora da conduta moral prevalecem leis divinas, leis naturais, que podem ser compreendidas, podem ser analisadas, estudadas, e se você se debruçar com mais profundidade, você pode descobrir outras correlações daqueles fenômenos e, estudando essas correlações, traçar hipóteses ou traçar regramentos que vão explicar como se faz. É algo que é importante que você perceba, não tem nada a ver com o comportamento moral, ético, de conduta. Tem a ver com o aproveitamento. Vamos falar dos agricultores que têm que esperar determinada lua para fazer sementeiras. Se ele puser a semente na época errada, ele vai ter prejuízo na colheita, porque muitas não vão nascer. Muitas mulheres, Solange, olha aqui, Solange, muitas mulheres vão cortar o cabelo. Quando, Solange? Sempre, lua crescente, lua cheia. Crescente, lua cheia, porque querem que o cabelo cresça. Estão entendendo um fenômeno da influência da lua sobre a estrutura física. Então, você está vendo que essas leis, que podem às vezes ser tomadas como coisas místicas, ou como interpretações miraculosas, não, elas têm um fundamento. Tem um fundamento de ajudar nos ciclos do crescimento, porque nós estamos muito mais ligados aos ciclos da Lua do que aos ciclos solares. A menstruação das mulheres tem mais ou menos o mesmo tempo de duração, ou os ciclos menstruais estão se repetindo no mesmo tempo, aproximadamente, se a mulher é regulada, aproximadamente nos ciclos da Lua, 28 dias. Os partos na lua cheia. Muitas pessoas que trabalham nisso dizem, né? Que na lua cheia nascem mais crianças. Outra coisa importante, vamos ver o calendário humano, que em várias línguas eles são expressões das importâncias das tradições que os homens das suas épocas foram reconhecendo. Nós vamos encontrar em italiano lunedì, em inglês Monday, em espanhol lunes. São todas referências à lua, que estaria já nessa etapa do início da semana, referenciando a importância desse astro, desse corpo celeste na nossa tradição. E você vê com pequenas diferenças que todas estas são representações de influências que o homem ao longo de seus milênios foi detectando, seja para plantar, seja para poder analisar as marés, a influência delas na economia do ambiente que ela está. Tudo isso vem mostrando que essas leis também são importantes manifestações da lei divina, que podem ser entendidas, não apenas no cunho da vivência moral, certo? Quer comentar mais alguma coisa? Não, é interessante, já está muito bem comentado. Nós lembrarmos então que a lei divina ou natural, ela abrange todas essas questões da natureza, como nós vimos, e também as questões morais, que são essas que nós vamos desenvolver. E ele vai dizer aí, o sábio, você estava falando comigo antes, Isso. O sábio, o que ele faz? Aqui ele nos diz, o sábio estuda as leis da matéria. Você pode ver aí no seu vídeo. O sábio estuda as leis da matéria. E o sábio aqui ele está colocando como aquele ser, aquele homem inteligente,
como o André citou, o pesquisador, o cientista, que ele está estudando as leis da matéria. O homem de bem, ele estuda as da alma e as pratica. Ou seja, o homem de bem, aquele que não está preocupado com as pesquisas, com o estudo, desenvolvimento da inteligência, algo tão, né, voltado a isso, o homem de bem, ele estuda então as questões da alma e procura praticá-las, que é onde existem, né, dentro de todo esse arcabouço que nos traz a lei divino-natural. São ambientes diferentes, são ambientes que você pode aprender coisas importantes. Por isso que ele está dizendo que a pessoa intelectual que gosta de analisar as leis da natureza, ela vai se debruçar sobre essas leis e vai estudá-las. Tanto é que lá na pergunta número 109 do Livro dos Espíritos, quando ele fala da classificação da escala espírita, ele coloca como pertencente à quarta classe espíritos sábios. Ele usa essa expressão, sábios. Quais são as características dos espíritos sábios? São aqueles que se distinguem principalmente pela extensão de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as questões científicas, para as quais eles têm mais aptidão. Não consideram a ciência senão do ponto de vista da utilidade, e não a misturam com nenhuma das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. Então os sábios são aquelas pessoas que, tanto no mundo físico quanto no outro mundo, no mundo invisível, se dedicam a realizar pesquisas para ajudar a humanidade a avançar. Estão menos preocupados com a moral do que com a inteligência dessas leis. Por isso que ele está dizendo também aqui que o homem sábio vai se debruçar sobre as leis materiais. Ele vai buscar entendimento, seja como encarnado ou como desencarnado, para melhorar as estruturas de funcionamento. Quando você compreende melhor como que as coisas se dão, você pode criar mecanismos de fazer com que isso se torne mais facilmente vivido, ou sanado, ou corrigido. Quando os homens descobriram que poderiam drenar um pântano, quantas áreas agricultáveis ele não ganhou, não é mesmo? Mas para fazer isso foi preciso ter conhecimento de hidráulica, de forças da natureza, de como fazer essa drenagem, de canalizar o riacho que estava empoçando, para que depois ele pudesse fazer a plantação. Então você vê que o homem sábio faz isso. Agora o homem de bem, aquele que está não tão dedicado apenas à questão da inteligência ou da busca de conhecimentos científicos, ele se dedica às leis morais. Ele está buscando melhorar-se e ele as pratica. Essa é a distinção que faz a resposta do Livro dos Espíritos nesta questão. Então, vamos dar continuidade agora para a questão que vem a seguir, que Kardec vai depois fazer um comentário, não é, Solange? Vamos lá? Isso, a pergunta 617. É dado ao homem aprofundar-se em ambas? Ou seja, o homem ele pode aprofundar-se em ambas as partes, vamos dizer assim, nas leis naturais e também nas leis morais? Vamos lá, vamos ver a resposta. Sim. Mas uma só existência não é suficiente. Imagina, só para você aprender as leis materiais é uma complicação, imagina aprender tudo. Mas ele pode aprofundar-se nas duas, só que precisará de muitas encadernações, né? Muitas encadernações. Vamos agora ao comentário de Kardec, vamos acompanhar na tela. Que são, com efeito, alguns anos para adquirir tudo o que constitui o ser perfeito, se não se considere mesmo senão a distância que separa o selvagem do homem civilizado? A mais longa existência possível é insuficiente, e com maior razão quando ela é breve, como ocorre com a maioria. Entre as leis divinas, umas regem o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas e seu estudo cabe à ciência. Outras concernem especialmente ao homem, em si mesmo e em suas relações com Deus e com seus semelhantes. Elas compreendem as regras da vida do corpo, como também as da vida da alma. São as leis morais. Estas são as duas vertentes, dos dois campos em que a inteligência pode debruçar-se para desenvolver-se, tanto nas leis físicas, que são as leis mais brutas,
as leis da natureza, quanto as leis morais que envolvem o homem como seu semelhante, com os seus amigos, com as pessoas com quem ele convive, com os seus irmãos de criação, quanto com Deus. Também isso faz parte do amadurecimento da alma, ok? Kardec então faz essas duas ponderações para nós meditarmos também junto com ele. E agora nós vamos para a última pergunta de hoje. Vamos lá? 618. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? Olha só. Vamos ver aqui para mim um pouquinho. Vamos para as leis humanas. As leis humanas. Vamos para a lei civil. O regular das relações afetivas. Você acha que em todos os países se regula a relação afetiva do mesmo modo? Vamos para as leis tributárias. Você acha que no mundo inteiro todas as nações regulam os impostos do mesmo jeito? Vamos para as leis penais. Você acha que no mundo inteiro há um equilíbrio, uma igualdade de penas para todos os tipos de delitos? Nós já vemos que não é assim. Alguns são parecidos, alguns têm traços semelhantes, mas cada um tem suas peculiaridades. E estas peculiaridades demonstram o nível cultural, a herança que ele traz de todo o processo de formação daquela comunidade, daquele povo, e isso interfere nas suas leis. Então, fazendo esse raciocínio, vamos ver a resposta que os espíritos dão a essa última pergunta de hoje. A razão diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Então, dependendo de cada mundo, essas leis serão apropriadas à natureza destes mundos e à evolução de seus habitantes. Então você verá que quanto menos evoluídos são os habitantes, mais difíceis são as leis, mais duras em termos geológicos, em termos de leis naturais, que já são mais brutas, né? Essas leis são mais, os mundos são mais toscos. Tanto é que quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, a Bíblia fala que eles foram atirados numa terra onde eles terão que colher o pão de cada dia com o suor do rosto, em que a mulher vai parir e sentir dor, porque provavelmente nos mundos mais avançados não precisa ser assim. Olha que interessante. Há leis da natureza para todos estes mundos, dependendo da evolução de cada um e da evolução das pessoas que habitam estes mesmos orbes, ok? E aí, Solange? E aí, então, se a gente fizer um paralelo com o Evangelho, rapidamente, porque a gente tem um tempinho curto. Quando fala que o Evangelho não vim destruir a lei, no capítulo 1, nós vemos todas as leis, a lei de Moisés, que são os 10 mandamentos. E a gente sabe que esses 10 mandamentos, eles fazem parte, sim, da lei divina, da lei natural. E são leis que a gente costuma até conversar sobre isso. Se nós não conhecêssemos o Espiritismo e se nós só tivéssemos os 10 mandamentos, nós teríamos uma sociedade, e cumpríssemos esses 10 mandamentos, nós teríamos uma sociedade bem melhor do que a que nós temos hoje. Se nós não fôssemos cristãos, fôssemos judeus, fôssemos hebreus, mas levássemos seriamente os 10 mandamentos da forma como eles estão propostos, nós seríamos uma sociedade muito melhor. Porque já lá em Moisés, que é a primeira revelação, estas leis morais divinas já estão contendo toda a sua estrutura, o seu caldo rico de ensinamentos. O que vem fazer Jesus? Vem reformar algumas coisas, não na lei moral, mas vem adequar o modo de viver àquilo que a lei moral de Moisés já estava dizendo. Tanto é que ele diz depois: amai a Deus sobre todas as coisas, esse é o primeiro mandamento. Amai o próximo como a si mesmo, este é o segundo mandamento. Nestes 2 mandamentos estão toda a lei e todos os profetas. Tá vendo? Jesus vem dizer isto. É o amor a Deus e ao seu semelhante que resume tudo o que eles chamavam de lei mosaica e outras leis. E isso é importante que a Solange está lembrando, ok? Ok, nós daremos continuidade a esse tema. Fique conosco, arrume seu livro e venha estudar. Até o próximo programa. Espiritismo sem mistério. Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Espiritismo sem mistério.